eu sou a Isa e esse é meu canal onde eu falo sobre arte, principalmente a digital. Ainda não estou em casa, continuo na casa da minha mãe, então o áudio provavelmente ainda tá ruim, porque, de novo, eu não trouxe meu microfone pra cá. Então, desculpa por isso, já agora. Se você me acompanha no Instagram, você provavelmente viu o reels que eu postei com a minha versão do desenho animado que eu fiz. Okay. Are you kidding? That's unfair! She made those... I need to calm down. Everything's fine. Amanda. I'm an adult. Eu postei em todas as minhas redes, mas por algum motivo o vídeo só foi bem no Instagram. Não estou reclamando, pelo menos foi bem no Instagram, né? E tá indo muito bem. Da última vez que eu vi, tava com 8 mil views. Eu postei ele ontem. Então assim, tô bem feliz. Tô bem feliz mesmo com a repercussão e quero fazer mais coisinhas com essa personagem. Já faz um tempo que eu queria fazer uma versão minha desenho animada pra poder gravar vídeo, fazer trends, treinar a animação mesmo com a minha personagem. E me divertir, mas vai ser até uma forma de eu me relembrar os jogos de flash que eu jogava quando era criança, sabe? Que a gente escolhia as roupinhas, os cabelos, a maquiagem. Então, só que agora eu vou ter que desenhar as roupinhas do cabelo e a maquiagem. Então é um passo a mais aí, mas vai ser divertido. Eu vou falando, se vocês tiverem ideia de roupinha, de penteado, trendzinhas pra fazer, pode deixar nos comentários que eu vou dar uma olhada pra ver se eu gosto de alguma coisa e resolvo fazer. Eu sempre gostei de fazer autorretrato, de me desenhar também. Não sei, parece que conforme o meu estilo ia mudando, eu sempre ia fazendo um novo autorretrato. Então, eu tenho vários desenhos meus em todas as minhas fases e é até legal para poder mostrar a minha evolução para mim mesma sobre como eu evoluí em desenho e como eu mudei a forma como eu me vejo também. Quando o canal bateu 1000 inscritos, eu postei uma threadzinha no Instagram com um áudio que tinha viralizado para você mostrar as suas fotos durante sua fase da vida, só que ao invés de eu mostrar minhas fotos, eu mostrei os meus autorretratos. E agora, chegar nessa versão minha, que eu, além de eu desenhar, eu tô animando ela, é bem satisfatório, é bem legal mesmo. Sabe? Até a minha área de atuação mudou, né? Antes era só desenho, agora é desenho e animação. A última foto do perfil do canal era o meu último autorretrato que eu tinha feito. E acho que dá pra ver como eu mudei algumas coisas, mas como eu também permaneci a mesma. Eu optei por não fazer lábios assim de batom, porque é meio complicado na hora de você redesenhar as bocas para poder fazer o lip sync. Mas nessa outra versão tinha. A forma como eu desenho o cabelo também. A forma como eu desenho o cabelo cacheado, mudou muito, na verdade, ao decorrer dos anos. Primeiro eu fazia só como se fosse uma nuvenzinha. Depois eu comecei a colocar mais detalhes, como nos desenhos que eu tenho da Felina, de She-Ra. E eu não sei, acho que essa versão que eu desenho o cabelo desse meu último autorretrato, que era como eu tava desenhando o cabelo ultimamente, que é fazer a silhueta e depois desenhar as caixas dentro dessa silhueta, eu não tava gostando. E eu não sei, parece que o cabelo perdia a forma. Então, essa última versão agora da minha desenho animado tem me deixado muito, muito feliz por isso também, porque eu também encontrei uma forma de desenhar cabelo cacheado que, não sei, eu acho que se encaixa, eu acho que faz sentido. O primeiro passo para mim para esse desenho animado, então, foi o planejamento. Se você viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo um pouco sobre planejamento e sobre rigging. Então, rigging é o processo de transformar um desenho em várias peças para você poder conectar eles numa hierarquia. E essa hierarquia torna possível que você anime ele dentro do programa. É o primeiro passo, sempre que eu vou fazer um riggingzinho. Eu queria começar mais simples, então eu sempre queria ter uma versão de frente e uma versão 3/4. Então, quando eu fui fazer o planejamento pela primeira vez pro meu OC, foi nisso que eu foquei, versão de frente e versão 3/4. Dá pra ver que algumas coisas permaneceram a mesma, tipo o óculos eu deixei bem simples mesmo, só a bolinha. O nariz também, eu deixei só a silhueta do nariz, principalmente de frente. As mãos, eu fiz menos mãos do que eu tava planejando. Inclusive, eu acho que eu vou importar esse arquivo aqui pra poder fazer mais mãos pra minha personagem, hein? Acho que vai ser uma boa. As roupas também mudaram. Eu coloquei uma sainha, mas uma sainha diferente dessa. Eu quero fazer essa dentro do programa depois, porque eu gosto desse estilo de sainha jeans. O sapatinho mudou, optei por colocar uma plataforma bem estilo Monster High, Bratz, Winx mesmo. E a roupinha também mudou. Mas eu quero fazer mais roupinhas, então talvez essa roupinha aqui vá pro guarda-roupa da minha personagem uma hora ou outra. Eu enrolei muito pra começar a fazer ela, então ao invés de começar a fazer o processo no digital, que eu acho que exigiria um pouco mais de esforço e
assim, esforço mental mesmo, né? Porque o físico a gente vai estar fazendo a mesma coisa ali, mas parecia que quando desenhava no digital é uma coisa mais certeira, assim, sabe? Cravada em pedra. No tradicional, não. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer alguns rascunhos dela no tradicional, não sei se vai dar pra ver, mas eu, inclusive, incluí uma pose de perfil. Então, agora seria perfil, frente e 3/4. Os olhos também, eu fiz planejamento para ter também essas 3 poses. Eu fiz alguns rascunhos de nariz e queria também ver como é que eu ia fazer a boca. Porque no começo eu tava com a ideia de fazer ou os lábios assim aparecendo mesmo, a curvinha dos lábios no rosto de perfil, ou fazer como se fosse reto e aí a boca aqui mais pra dentro, que é bem o estilo que eu vejo em algum tipo de animação mesmo. No final mesclei os dois pra fazer algo meio anime até, que tem meio que o contorno do lábio aqui, perfil, mas a boca fica mais pra dentro, sabe? Na hora de animar e tudo. Então foi daí que eu tive a inspiração e tornou até mais simples o processo mesmo do desenho para poder fazer lip sync. Com isso aqui eu já tinha mais ou menos o busto da personagem e como que eu queria fazer, né, as escolhas de estilo que eu queria fazer. Então eu fui pro digital para fazer outras escolhas. Então mais ou menos quais peças eu ia precisar, onde iam ser os pontos de articulação, né, onde que os desenhos vão ser divididos, como que eu ia fazer o movimento mais ou menos. E a partir disso eu fiz um guia de linhas para poder desenhar a pose 3/4 e a pose de perfil. Quando eu importei esse arquivo dentro do Tumbum, eu só tinha essas 2 poses. Eu fui fazer a pose de frente só depois. Então, o ideal é sempre eu falando, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O ideal é sempre você fazer as poses antes, deixar suas peças prontas antes, pra chegar lá dentro você só vetorizar. Lembrando da dica que eu dei no vídeo passado, que é, só faça isso se as suas peças forem simples, relativamente simples. Se elas forem cheias de textura, sombra, essas coisas assim, melhor você fazer num outro programa e depois só importar pro Tumbum. A minha personagem dessa vez não ia ter textura, ela ia ser só contorno e preenchimento mesmo. Então eu importei ela pro Tumbum e comecei a vetorizar. E aí é o que eu falei no outro vídeo, eu primeiro escolhi a paleta de cores dela e depois eu fui desenhando peça por peça, fazendo a hierarquia de composite, desenho, peg e fui ligando as coisas. Aqui eu já usei mais do AutoPad, eu quero fazer um vídeo, talvez um short, falando só sobre o AutoPad. Esse inclusive é um truque que meu amigo me ensinou, porque eu já sabia fazer o AutoPad normal. Um pouco de dificuldade nesse personagem, porque eu tive que redesenhar várias peças, porque elas não estavam encaixando direito. Então, foi meio complicadinho nesse sentido. Eu decidi fazer a minha personagem sem nenhuma roupa, sem sapato, sem nada, porque aí depois que eu tivesse essa base pronta, eu ia poder colocar qualquer roupa que eu quisesse, que a estrutura da personagem em si não ia ser um empecilho quando eu fosse desenhar. Se eu fosse criar o corpo já moldado na roupa inicial, quando eu fosse criar uma nova peça, eu ia ter que pensar de novo qual que era o desenho base para eu poder fazer ela vestindo essa roupa. Então eu decidi fazer ela pelada mesmo, que depois eu só visto ela com o que eu quiser. Eu dividi também o cabelo em vários pedaços para poder facilitar na animação, porque eu acho que o cabelo que ia dar um pouco de vida para ela na hora que ele se mexesse, né, acompanhando o movimento. Eu importei então esse desenho da personagem de frente de 3/4 para dentro do Tumbum. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar onde iam ser os pontos de encontro das articulações das peças, para eu poder colocar as pegs depois. Então eu fiz de um verde vibrante para poder ficar bem visível. E aí eu fui criando composite com a área de desenho, como eu já mostrei para vocês no último vídeo. Que então as composites são como prateleiras, as camadas de desenho são como pastas, você coloca seus desenhos dentro, e a peg é um controlador. Eu fui fazendo então essa estrutura de composite, camada de desenho, peg para cada peça, e eu usei de guia sempre que eu ia fazer a peça aquelas bolinhas que eu tinha feito nas articulações. Isso porque eu vou precisar selecionar e colocar o pivô, que é da peg, bem no centro de cada articulação para poder fazer o encontro certinho. Então copiar os círculos ia ser bem mais fácil. Na hora de colocar as pegs também, ao invés de colocar manualmente, eu colocava manualmente em um dos desenhos e o outro eu ia sempre copiando as coordenadas da peg e colando no outro, para assim eles conseguirem se encontrar melhor.
Eu fiz isso no caso na parte de cima e na parte de baixo do tronco, que era onde que eu precisava que os dois tivessem o mesmo ponto de articulação. Depois eu comecei a desenhar, eu comecei pelo braço, que tinha a peça do ombro, do braço, do antebraço da mão. Então, tendo isso pronto, eu já ia ter uma forma de fazer um movimentozinho, e depois era só duplicar esse braço para poder fazer o outro. Isso é um recurso muito útil do Toon, na verdade você pode só duplicar as suas peças e você pode fazer animações diferentes nelas, mesmo sendo desenhos iguais. Então, isso me ajuda bastante, sempre me ajuda na verdade, que é não precisar fazer essa mesma estrutura do zero de novo, é só duplicar e que vai estar tudo bem. E aí quando eu criar um desenho novo para essa mão, por exemplo, tipo, se eu crio esse desenho aqui para essa mão, automaticamente essa daqui também ganha um desenho espelhado, isso é muito bom. Ai, eu não posso dizer o quanto eu sou grata por ter essa parte no Toon. Como nem tudo são flores, claro que tem que dar alguma coisa errada. O Toon fechou o meu programa e eu perdi o trabalho que eu tinha feito. Eu esqueci o que eu tinha feito exatamente, eu acho que eu tinha feito uma mão. Enfim, foram 30 minutos de trabalho jogados no lixo, porque o Toon simplesmente decidiu fechar e jogar tudo fora. Depois disso eu parti pro tronco, e eu fui fazendo o tronco, a parte do seio, que primeiro eu tinha feito separado, depois eu decidi que eu ia colocar no corpo mesmo, porque senão ia dar uma complicação na hora que eu fosse fazer as roupas. Mãos eram importantes também. Muita coisa que eu tô fazendo aqui é o AutoPad, que eu tinha comentado com vocês no último vídeo, que eu não ia falar ainda porque ele é meio complicado, então eu acho que eu ainda não vou falar, acho que eu vou deixar pra fazer um shorts, um vídeo curto específico, ou um vídeo longo até, explicando só isso especificamente, porque é algo meio complicadinho de falar nesse vídeo longo, mas é basicamente para mascarar e camuflar peças se encontrando. Então, pontos de articulação, pontos que você quer que se movam. Por exemplo, como eu fiz essa parte do seio, eu queria que fosse uma peça separada, mas que ainda aparecesse parte do corpo. Então, eu coloquei um AutoPad, porque aí só o contorno ia aparecer e eu ia poder movimentar e tudo, ia ficar chuchu beleza, igual aqui. A gente sabe que isso daqui é uma peça e isso daqui é outra peça. Então eu ter vários encontros de linha aqui com o AutoPad, eu consigo mascarar e fica parecendo que tudo é uma peça só. Essa é a função do AutoPad. Eu usei muito isso, muito. E meu rig, inclusive, lá ficou cheio de linha, ficou bem poluído. Então, para isso eu precisei sempre parar para dar uma reorganizada nas coisas, nas peças, colocar também os backdrops, que são esses quadradinhos coloridos atrás, para que ficasse mais fácil de eu navegar por esse rig na hora que eu fosse animar depois. Senão, ia ser complicado. A cabeça foi uma parte bem complicada de fazer, porque eu queria ter a mandíbula separada. No final, não sei nem por que eu fiz a mandíbula separada, porque minha ideia inicial era de animar a mandíbula, só que só depois eu fui perceber que então eu teria que fazer a boca separada também, porque senão a mandíbula ia sempre deformar a boca na hora que eu fosse animar ela. Então o que eu podia fazer também era fazer o desenho, já, tipo, quando eu fosse abrir a boca, e a mandíbula descesse, eu podia só esticar o desenho da mandíbula que tivesse descido e deixar ele normal quando a boca estivesse fechada. Podia fazer isso, mas eu ia ter que alterar todos os desenhos de boca que eu já tinha feito. E eu falei, bom, isso é algo para outro dia. Então, por enquanto tá assim, talvez eu altere depois, talvez não. Deus vai saber, né? Vamos saber aí pra frente. Por enquanto tá funcionando desse jeito mesmo. E eu acho que fica um efeito legal também, mesmo a mandíbula não se mexendo. A cabeça, inclusive, foi uma peça que eu revisitei muito, porque eu nunca estava satisfeita. Não estava satisfeita com o meu nariz tá ficando, porque eu queria um nariz que fosse grande, porque meu nariz é grande. Nossa, eu tô muito branca na filmagem, né? Eu não sei o que acontece. Mas o meu nariz, ele é grande, ele tem uma pontinha assim, uma pontezinha. Eu queria fazer isso, trazer isso pro desenho, mas assim, o design isso não tava me agradando. Então eu fui e refiz, até eu achar o jeito que eu queria. A parte dos lábios também, eu comecei de um jeito e terminei de outro. Então assim, o que eu fazia muitas vezes quando eu ficava frustrada com o jeito que uma coisa estava fazendo eu pausava e ia trabalhar em outra coisa. Então aqui mesmo, eu pausei essa parte do formato do rosto, fui trabalhar nos olhos, que tinha um rigging próprio para eu poder piscar, para a íris ficar só dentro desse espaço do olho, para ter também as trocas de desenho do olho, tudo isso. Inclusive eu penei um pouco, porque normalmente rigging de olho eu tenho
anotado num caderninho, do jeito que eu faço, e eu sempre checo ali, mas eu não estava lembrando a forma como eu fazia aquilo, e eu não trouxe o caderninho para casa da minha mãe, então eu tive que lembrar na raça. Bom aqui, né? Não sei, minha memória muscular, não sei, parece que só me guiou para as peças certas e deu certo no final, depois de penar um pouquinho. Eu também tive que, né, distorcer algumas coisas para poder fazer um desenho mais coerente, porque no começo estava parecendo uma pintura egípcia, não sei. Então, fazer desenhos diferentes de olhos para as diferentes poses também era importante. No final, eu peguei um rascunho que eu já tinha feito e tinha cortado para o Tombum, e só realmente passei por cima do desenho do nariz que eu já tinha feito, que eu tinha gostado, e colei na forma de vetor ali em cima do meu rigging. E eu falei, acho que se encaixou bem. Depois disso foi organização. Organizar muita coisa, colocar backdrop, tentar arrumar os autopads para os fios não ficarem todos espalhados, porque senão eu só não ia conseguir mexer. Depois, inclusive, eu quero tentar fazer um tipo de master controller para algumas coisas, para poder controlar fora da node view, porque é uma node view bem complicadinha essa daqui, tem que ficar procurando peg por peg, ia ser difícil. Fazer cada mechinha do cabelo também não ia rolar, então eu fiz só as partes principais, que é as partes que ficam perto do meu rosto, 2 mechinhas aqui em cima para dar um tchanzinho, e também a parte do fundo do cabelo. Então, tipo, o meu cabelo mesmo na vida real, ele é meio que cortado nesse formato, né? Tem uma parte mais curtinha aqui em cima, aí aqui, ó, a parte mais curtinha aqui em cima, que foi o que eu decidi estilizar pra ficar assim na frente, mas na vida real não é desse tamanho, né? Tem a parte que é menor que o resto do cabelo, e aí tem a parte que é grandona. Então foi isso que eu usei também pra me guiar pra poder fazer o cabelo. Normalmente eu deixo ele pra trás, e aí só trago essas partes médias pra cá, e aí fica tipo grande atrás e a parte média aqui. Mas aí, é claro, né, quando é um cartoon eu quis exagerar no volume, eu quis trazer essa gracinha aqui em cima, pra ficar mais cativante, né? A gente precisa deixar o desenho sempre mais cativante que a vida real. Enfim, eu gostei do jeito que ficou, achei as ondas bem legais. Eu acho que ainda não corresponde bem ao que é o meu cabelo, né? Porque não são grandes ondas, né? São vários fiozinhos mesmo, bem texturizado, mas é aquilo, né? É um desenho. Não vai corresponder 100% à realidade. No final, eu acho que na medida do possível ficou bem parecidinho. Então eu fiquei bem feliz com o rigging do cabelo, que eu também tive que fazer algumas alterações para poder colocar em diferentes poses. Coloquei deformes também, para facilitar na hora da animação. E depois continuei a fazer o rosto. E nessa hora foi a hora assim, que ao mesmo tempo que é a mais divertida, porque ela é muito satisfatória. É satisfatório você ver o seu personagem tomando forma na parte aqui da mandíbula da boca, porque você vai ver ele tomando a capacidade de falar na hora que você for animar. Ao mesmo tempo é mais complicado porque tem muitas bocas, muitas bocas. Você tem que fazer a boca de frente, você tem que fazer a boca de 3/4, você tem que fazer a boca de perfil. Então assim, tinha que capturar muitas coisas. Eu, na hora de fazer a 3/4 de perfil, como eu fiz aquele esquema de você fazer só a silhueta do lábio e depois trazer a boca pra cá, eu já tive que movimentar e alterar algumas coisas, mas ainda assim tinha que criar um novo desenho de mandíbula, copiar o desenho da mandíbula do outro desenho, colar, aí copiava o estilo de boca que eu precisava, aí colava, aí alterava os vetores, redesenhava algumas coisas quando precisava para eu poder ter em todas as poses. Então deu um trabalho, eu fiquei muito tempo só fazendo boca, mas no final foi satisfatório porque agora eu consigo fazer um lip sync liso. E eu ainda fiz umas gracinhas, deixei algumas bocas extras na versão 3/4. Eu quero fazer mais, inclusive, mais coisas estilizadas. Mas eu tô bem feliz que agora a personagem consegue falar. Depois disso, foi mais testar mesmo as peças, ver se dá pra posar direitinho e fazer mais mãos. Eu também fiquei um bom tempo fazendo mãos e ainda assim eu não tenho nem metade do que eu realmente preciso. Quando eu fui animar ela mesma, eu pensei, meu Deus, eu precisava de outro tipo de mão aqui. Mas mão é um negócio bem complicado, né? Pra mim, pelo menos. Mão é bem complicado. Então eu preciso de mais referências. Eu quero, inclusive, pegar referências de desenhos cutout que eu gosto, como Equestria Girls, Monster High, que tinham bastante mãos, assim, e são cutout, pra poder fazer mais algumas. Eu reaproveitei muito desenho, só distorcendo algumas coisas, então alguns desenhos ficaram meio esquisitos na hora de fazer as mãos. Mas é isso, né? Por enquanto ia ter que dar, porque
porque eu tava numa empolgação de fazer logo e mostrar logo o que eu tava fazendo pra vocês, pras pessoas. Então, ai, nossa, eu fiquei ainda mais branca quando eu fiz assim, né? Não sei. E depois de muito tempo mesmo, fazendo mãos e ajeitando desenhos e voltando em peças e fazendo retoques, eu finalmente consegui ir pra parte divertida, que era fazer as roupas. E eu só tava com energia, infelizmente, pra fazer um lookinho, então por enquanto meu personagem só tem uma roupa no guarda-roupa. É bem desenho animado mesmo, que o personagem tá sempre com a mesma roupa. Então é isso, é uma botona estilo Sabrina Carpenter, mas eu tenho que admitir que eu acho que eu fui mais influenciada por Monster High do que pela Sabrina, apesar de ser bem parecida com as bolas que a Sabrina usa. Inclusive até falaram nos comentários que parecia uma diva pop, acho que é por causa disso. Mas eu fui influenciada pelas Monster Highs, tem umas botonas com umas plataformas gigantes. Ai, eu amo. É isso, uma camiseta de gola alta sem manga e uma mini saia também branca, bem fofinha, meio Sailor Moon, porque eu gosto, mas eu ainda quero outras roupinhas pra ela. Eu acho que dá pra fazer bastante coisa legal com essa personagem. É como se eu tivesse minha própria boneca, é como se fosse uma boneca minha dentro de um programa que eu posso usar. Isso é demais. Então, no final, eu fiquei bem feliz com ela e já fui logo mostrar, eu tava sempre mostrando esse processo lá no Insta e no TikTok também. Então, o que eu também quis fazer foi animar essa personagem, mostrar como esse ritmo funcionava na prática. Então, pra fazer um videozinho de, se não me engano, 7 segundos, eu levei mais ou menos 2 horas e meia. 2 horas e meia? Nem sei se foi 2 horas e meia ou se foi 4 horas, agora que eu tô olhando as gravações aqui. Acho que eu levei 2 horas pra fazer uma parte, depois eu tirei um intervalo, parei a gravação e levei mais 2 horas pra fazer a segunda. Eu sei que eu fiquei muito tempo, eu fiquei tipo um dia inteiro nesse videozinho de 7 segundos. Então, mas valeu a pena, porque é o vídeo que tá rodando minha rede aí, e o pessoal tá gostando, e eu já consegui alguns seguidores por causa dele, eu fiquei feliz, fiquei bem feliz. Só que aqui no YouTube não deu muito certo, né, porque o pessoal não viu, mas no Instagram pelo menos deu bastante certo. Depois disso eu também abri uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo emojis, e aí o emoji que o pessoal mandava eu tentava animar nela, e foi bem divertido de fazer também. Ainda tem alguns emojis pra fazer, mas são mais complicados, tipo, como é que eu vou animar a minha personagem fazendo cara de caveira? Pô, não dá pra fazer isso. Ou então, quer dizer, até dá, mas nossa, imagina o trampo. Ou então ela fazendo carinha de demônia. Eu vou ter que crescer chifre na personagem, porque senão se eu só fizer ela com a carinha não vai ter graça. Eu vou ter que transformar a cara dela em roxa e crescer chifre na bichinha. E aí vai ser mais complicado. Mas é o que estamos tendo, né? Foi esse meu processo de fazer ela, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se eu pareço meio desanimada, eu não tô muito feliz, mas é que eu tô com uma dor de cabeça da desgraça. Então, foi mal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu quero fazer mais vídeos assim, como eu já falei. É meu segundo vídeo que eu guio vocês pelo meu processo criativo, então eu ainda tô pegando o jeito. Eu pretendo roteirizar melhor os vídeos depois, pros meus próximos. Então, eu espero que você fique por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê like, se inscreva, comente, compartilhe com alguém que você acha que pode gostar desse vídeo. Tudo isso aí que vocês já sabem. E é isso.